Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre a genética e o perispírito, que é o envoltório do espírito. Para isso a gente trouxe, além da Thelma Alves e da Miriam dos Anjos, doutora Débora Moraes, que é médica cardiologista e trabalhadora aqui da Comunhão. Bem-vinda, Débora, tudo bem? Obrigada, Ana, Miriam, Thelma, é sempre um prazer estar aqui. Nossa colaboradora, quando temos que falar sobre assuntos difíceis, né? Que envolvem a medicina. Mas, Débora, a questão da genética e do perispírito. A gente sabe que as doenças, né? Aqui a gente tem falado muito isso, têm origem espiritual. Mas muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender isso, porque, afinal de contas, a gente tem vírus, bactérias, questões de insalubridade, né, ambiente, o fumo, o álcool, tanta coisa que também interfere. Mas, a partir do estudo da genética, começou-se a entender o DNA, né, e como o DNA provoca doenças, ou também não, né, liga ou desliga aquele gene. Então, explica para a gente como na formação do embrião, né, a partir da fecundação, como que esses genes que vão produzir alguma doença necessária ao espírito, como é que isso acontece? Como é que ele é impresso ali naquele perispírito? É interessante, né, Ana, você trazer esse tema. Aliás, é um tema importante, atual, né, genética e espiritismo. A genética, ela é antiga, né? Se a gente remontar a história, nós vamos ver lá desde 1853, mais ou menos por aí, os trabalhos de Gregor Mendel, né? O famoso monge Mendel, que se encantou pelo estudo dessa área. Na época, claro, nem era chamado de genética, né? Ele começa ali com as ervilhas, no seu labor oratório, né? Já que era um monge, e ele é chamado por esses estudos, que na época, inclusive, não foram bem aceitos, mas que depois foram reconhecidos, e ele é conhecido como o pai da genética. Depois isso andou um pouco e nós vamos ver então, em 1953, dois pesquisadores, né, Dr. James Watson e Dr. Crick, um norte-americano e um britânico, que descobriram, né, na verdade, o DNA e a sua conformação em dupla hélice. Então, se abria mais um capítulo nessa história toda. Sabíamos, então, que o DNA continha, né, os elementos, as unidades informacionais que seriam então responsáveis pela transmissibilidade dos nossos caracteres, né? E que essa estrutura que contém os genes se localizaria no núcleo das células. Com relação à fecundação, nós podemos analisar a fecundação sob o olhar, né, sob o prisma da ciência material, e nós podemos analisar, né, com a ajuda do conhecimento espírita, e aqui a gente abre para dizer, né, de todo o conhecimento que André Luiz nos propicia nesse âmbito. Então, nós podemos analisar esse processo da fecundação com um olhar um pouco mais ampliado. A fecundação, em termos materiais, nada mais é do que o encontro de duas células, né, chamadas células haploides, gametas, né, um gameta masculino doado pelo pai, um gameta feminino, então espermatozoide e óvulo, cada um trazendo
a sua carga genética, os seus 23 cromossomos se encontram para formar, então, a célula ovo, o zigoto, né? Com os pares, 46 cromossomos, né? Os pares de 23. E aí, a partir desse processo de replicação celular, divisão celular, dar origem a um novo indivíduo. Com a sua carga genética, que metade virá do pai, metade da mãe. Num primeiro momento, nos parece algo aleatório, meio casual, não é verdade? Sim. Mas André Luiz vai nos mostrar que a coisa não se dá muito assim. Na obra Missionários da Luz, o benfeitor Alexandre, ali no capítulo 13, tratando da reencarnação de Segismundo, vai nos dizer que, na verdade, nada acontece que fuja à lei de causa e efeito, né? Jesus já nos dizia que até os cabelos, os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados. Einstein, dentro da ciência, dizia que Deus não joga dados, né? E nós sabemos, estudando a lei de causa e efeito, que nada acontece sem seguir, não é? Os princípios dessa lei. Então, as fecundações, elas são assistidas, né? Eu só queria colocar, porque tem uma... não, perdão, fica à vontade. mas essa questão da fecundação é que forma o indivíduo, né? Sim. Porque é esse Sim. momento que a gente já tem que ter cuidado em relação a esse indivíduo que está ali. Que está ali. Isso, está o corpo sendo físico gerado. se formando. Se formando, né? Eu acho que... Então, sob o olhar espiritual, existe esse amparo, a dita, né, fecundação assistida. Existe um mapa cromossômico, né? Existe um genótipo, que é o conjunto de genes perispiritual, né? Não é só... Então, o que os benfeitores espirituais fazem? Os geneticistas espirituais? Eles, naquele momento da fecundação, através da energização lançada sobre o espermatozoide e o ovócito mais adequados, eles tentam ajustar o genótipo material, né, com aqueles gametas que trariam, então, a carga genética mais apropriada para a proposta reencarnatória daquele espírito, tentam ajustar, então, esse genótipo material ao genótipo espiritual que está impresso no perispírito. Então, eles chegam trazendo, André Luiz nos diz, mapas cromossômicos, né? Então, o perispírito é expresso ali de acordo com as experiências, as necessidades, os equívocos, os acertos daquele espírito que está em vias de reencarnar. Então, nesse momento da fecundação, existe esse auxílio. Os geneticistas, os engenheiros espirituais, eles energizam o melhor gameta. Nem sempre, mas o necessário. Aquele que vai ter que carregar aqueles genes para mais a apropriado, a proposta pessoa. daquele espírito reencarnante. Então, pode falar. Não, só vou voltar um pouquinho atrás da genética, né? Sim. Porque eu estou me lembrando aqui do projeto Genoma, né? Nós, seres humanos, que a gente se acha a espécie ouro, né? Na cadeia. E aí achávamos que íamos descobrir coisas fantásticas, o ser humano ia ser assim realmente, e a gente acaba descobrindo que nós somos muito parecidos, que nós temos menos gente que um vermezinho, não é verdade? É verdade. E o mais interessante é que, embora a gente olhe para o lado material, né, Débora, que você falou, a gente pode olhar para o lado material,
colocando na genética a responsabilidade da formação desse embrião, Sim. a genética não consegue compreender, né, por que determinada, na multiplicação, né, das células, por que uma vai dar origem ao coração, porque a outra vai dar origem ao dedinho do pé, Sim. e vai migrar para o pé. Então, você não tem fígado no pé, não tem cérebro no coração, né? É muito interessante isso, né? O projeto Genoma, ele fez cair por terra o determinismo genético, Sim. né? O determinismo genético, que é a doutrina que acreditava que a complexidade humana poderia ser explicada pelo estudo, mapeamento, sequenciamento dos genes, né? E que o homem estaria, então, impreterivelmente vinculado a essa sua carga genética. Sim, se você teve um pai ou uma mãe que teve câncer, Você teria câncer. né? E você pode até descobrir num mapeamento genético que você tem um gene ali. Uhum. Não é? Você tem Uma predisposição, predisposição. mas esse gene vai ser ativado ou não. É. Então, eu queria trazer uma história que eu ouvi numa palestra sobre esse tema. Era a história de uma professora que ela tinha sido alguém numa outra encarnação que tinha a maledicência como um grave problema. E ela, no mundo espiritual, sabia disso, ela ficou com questões na lesou fala. o perispírito pelo mau uso da fala. Isso, exato. Então, se a gente for pensar na lei de causa e efeito pura e simples, ela teria que vir com problemas no aparelho fonador. Alguma questão, né? Porém, ela se propôs a usar de forma diferente a palavra. Então, ela se propôs, eu vou ser professora. Então, essa lesão espiritual não podia atrapalhar a missão dela, que era que ia resgatar aquele problema dela. Então, eles atuam ali para inibir a formação de um problema, né, naquele gene, porque o perispírito dela está marcado, não é isso? Nós trazemos, né, nas nossas predisposições, a nossa história pregressa. Agora, nem todo gene que nós trazemos, ele irá se expressar. Nós temos ali, é como se nós recebêssemos um jogo de cartas. A forma como jogaremos depende de nós, não é? Uhum. Aí nós estamos entrando numa área atual, né, que é a epigenética. Uhum. Se o projeto Genoma nos mostrou que, ao contrário, né, dos 120 mil genes que esperávamos encontrar, né, e a solução para mais de 3.500 doenças, nós tivemos, né, a frustração, como a Miriam bem trouxe, de saber que o ser humano tem módicos 23 mil genes, um pouquinho mais que a mosca da fruta, ou que um pé de milho, ou que um parasita. Então, vocês imaginem, né? A complexidade humana, definitivamente, não pode ser explicada pelo projeto Genoma. Então, isso nos leva a entender que há algo para além disso, né? Essa área da ciência, a epigenética, e é interessante porque epi, né, significa acima de, para além de, né, vem nos trazer esse entendimento que a doutrina espírita, de alguma maneira, já nos trazia pela obra de André Luiz desde a década de 40, 50, não é? Que a genética deve estar a serviço do espírito. Claro que trazemos impresso, não é, na nossa carga genética, tanto perispiritual quanto material, como nós estávamos dizendo agora há pouco, a nossa história. Agora, não há fatalismo
na lei de Deus. Nós trazemos a marca. Ela irá se expressar ou não de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa escolha. Não é à toa que Leon Denis irá nos dizer que a vontade é uma grande potência do homem. Hoje, a epigenética, que estuda a influência, né, do ambiente, do estilo de vida, das emoções, dos pensamentos sobre, né, os genes, sobre essa questão toda, a nossa carga genética, ela consegue identificar que o ser humano já é capaz de modificar, né, esse estado, essa carga genética, sem que isso seja uma mutação. Porque a epigenética não mexe na sequência do DNA. Isso seria uma mutação. Não. Não há modificação na sequência do DNA, na epigenética. O que se faz? Se consegue modificar a maneira como aquele gene se expressará. Então, hoje, a ciência se debruça sobre uma série de mecanismos bioquímicos, por exemplo, a metilação é um deles, que seria unir um radical, né, metil, CH3, numa determinada área do DNA, como se aquele radical, aquela metilação pudesse, de alguma maneira, desligar aquele conjunto genético, aquela unidade informacional, fazendo com que a característica expressa ali não se manifeste. Então, olha que interessante, estão procurando, através desses recursos da bioquímica, encontrar medicamentos que possam atuar aí, como se ligasse ou desligasse áreas, né, do DNA de inscrição genética, né, os genes ligados ali, para que determinadas características, determinadas doenças não se manifeste. E nós temos visto que o ser humano é capaz de, mentalmente, com a ajuda da mente, da vontade, do pensamento, do equilíbrio emocional, promover uma espécie de metilação. Isso é interessante. Não é? Porque É uma espécie de cura, né? O comando, porque aí eu já estou pensando, né? O comando para ver essa metilação, ou liga ou desliga, é a energia mental, é a energia dos sentimentos. E aí, você falou, né, Débora, que há um trabalho para que se tenha um fármaco que leve a essa metilação. Aí eu já estou pensando assim, ok, como todos os remédios que a gente tem, a gente toma, mas se o pensamento, se as nossas emoções não estão equilibradas, a gente não está consciente desse caminho, talvez atue como todos os outros remédios, não? Quando a gente está em discordância com o benefício que o remédio traria, né? Sim, exatamente. Porque muitas doenças, elas retornam, né? Nós temos o exemplo, por exemplo, né, da Angelina Jolie, que se submeteu a uma mastectomia radical, né, bilateral, porque a mãe trazia um histórico. Então, talvez, né, quem somos nós para julgar a atitude de quem quer que seja, mas talvez ainda vinculada à ideia do determinismo genético, não é? E é interessante porque mesmo submetendo-se a uma mastectomia, né, se não houver a mudança mental, emocional, a doença se manifestará em outro sítio. Sim, não porque é? ela deve ter feito um exame genético que apontou que ela tinha esses genes do câncer de mama. Exato. E ela, então, mesmo sem manifestar o câncer, ela foi lá e tirou. Vocês querem ver um outro exemplo interessante? Os gêmeos homozigóticos. A gente poderia perguntar, são iguais?
No genoma, sim, Sim, eles Não têm é? o mesmo DNA, né? o mesmo. Mas e no epigenoma? Cada um tem Não, o espírito, aí não. cada um tem o seu espírito. É né? algo que a gente precisa pensar, É, né? sim. Qual é o epigenoma? Nos faz diferentes, não é verdade? Quem define esse epigenoma? Né? Será que é só o meu estilo de vida? Será que são as experiências vividas, né? As minhas emoções, os meus sentimentos, o meu pensamento, né? A gente viu, por exemplo, na pandemia, como tinha gente que, apesar de, às vezes, tomar todos os procedimentos, os cuidados, morria de Covid. E gente Exatamente. super exposta que não pegava Covid. É. Então, ali tem algo que diz, você pega Covid, você Exato. não pega Exata- Covid. Quer dizer, havia um processo semelhante à metilação Uhum. Sim. que uns tinham e outros não. O que será? Não é verdade? Uhum. Então, são pontos que a gente precisa começar a pensar, não é? Do ponto de vista científico, porque a doutrina espírita ela vem para nos auxiliar nesse sentido. Para onde caminhamos? Nós já vimos que a etiologia das doenças não pode ser explicada unicamente por agentes exteriores, vírus, bactérias, radiações, e agora vimos, né, com a conclusão do projeto Genoma Humano, que se deu por volta de 2007, que também não podemos explicar pela genética. Então, o que vem a seguir, não é? Sem nos esquecermos que nós estamos na era do espírito. Qual a contribuição, né, do espírito? Não é a genética, nós não somos escravos da genética, né? Na verdade, a genética, ela está a nosso serviço. Ela está a serviço da experiência que o espírito precisa passar. Precisa passar, E é não é? interessante, a gente fala espírito no entendimento da alma. Vou Sim. generalizar sem muita conceituação. Porque às vezes a gente fala espírito, então, os espíritas, né, estão falando que existe, mas tudo vai muito além, né? Então, acho que nós estamos num momento também de compreender que somos além desse corpo físico, que um Sim. dia termina. E esse Sim. além eu acho muito interessante, a academia, principalmente a medicina, né, e a Sim. pesquisa, nesse caminho de explicar que há um molde, vou dizer assim, há um molde para cada um, e esse molde explica essa migração, né, no processo embrionário. Fantástico. Porque se a gente parar para pensar, pensa bem, né? De uma célula muito simples, o zigoto ali, né? Se formam todas as outras células com níveis de especialidade que a gente fica, né, a pensar. Vamos ver o neurônio, por exemplo. Por que que o neurônio é neurônio? Por que que, por exemplo, uma célula do fígado é uma célula do fígado, com as suas especializações, as suas características? O que comanda isso? Isso é uma questão que até hoje a embriologia não consegue resolver. Como o que controla, né? Que faz com que essas células, esse processo de replicação, de divisão celular, não se perca num estado caótico, que tudo siga o seu curso como tem que ser e o indivíduo, então, se forme com seus sistemas, seus órgãos, suas células especializadas, enfim. Nós sabemos que o modelo organizador biológico, né, representado pelo perispírito, ou também chamado, né, por alguns estudiosos de campo informacional, campo eletromagnético, né? Tem vários nomes. O perispírito é o responsável por essa coordenação
da embriogênese, fazendo com que as células se dividam de forma adequada, se caracterizem pelas suas especializações e vão o que é do coração para o coração, o que é do cérebro para o cérebro. Tanto é assim que quando acontece, por alguma razão, o afastamento do espírito e, portanto, do seu perispírito, daquele processo reencarnatório, aquele conjunto de células se transforma numa massa disforme. Sim, e existe Não é? E é o aborto espontâneo, né? Ele E é não tem como se formar. Não tem como Não se tem. formar, Aham. não é? Sim. E é interessante porque nós dissemos no início, não é, que há um genótipo, um genoma espiritual que está impresso no perispírito. Durante o processo de fecundação e o processo de divisão celular, logo no início, as primeiras divisões, o espírito reencarnante com seu perispírito e esse campo informacional, né, esse modelo de organização biológica que se forma, é extremamente importante. Inclusive, podendo, naquele momento, modificar até mesmo a carga genética que se deu com o encontro desses gametas. Então, é algo que a gente vai aos poucos compreendendo, entendendo a beleza de todo esse sistema, a complexidade que é a criatura humana. Nesse olhar que a Miriam trouxe, ampliado, né? O espírito coordenando esse processo, imprimindo naquele novo corpo que lhe servirá de abrigo temporário a sua história, as suas necessidades, uma nova proposta, podendo então, para além da questão genética, poder modificar para melhor, para o bem, com a sua vontade, com o seu entendimento, né, com as suas escolhas de futuro. E só pensando que a doença, ainda no nosso nível evolutivo, ela ainda é um fator de consciência. Então, ela ainda é necessária, né? Isso, então é interessante, né, Ana? Porque nós precisamos ressignificar o que é a doença. O que é, na verdade, estar doente, né? Será que ter alguns diagnósticos realmente nos faz doentes? Então é preciso entender o papel da doença nas nossas vidas. Porque se eu compreendo que eu trago ainda fragilidades, vulnerabilidades que se expressam em determinada fase da vida como doença, cabe-me perguntar, né? Quais os aprendizados que essa doença me traz? Como eu vou lidar com isso, né? Será que eu trarei, né, essa doença como um caminho para a cura real? Ou eu vou realmente compreender essa doença como uma punição, como algo que Deus envia para me punir de erros do passado? Será que a gente ainda convive com essa ideia de um Deus punitivo, porque, né? como a gente está falando aqui sobre como a gente imprime, né, as nossas falhas do passado, e isso atrapalha, né, marca o nosso perispírito, e isso vai desenvolver questões, doenças físicas ou emocionais na gente. Dá a impressão de que nós estamos assim num determinismo de que fatalmente eu vou ter doença, ou que essa doença que eu tenho, meu Deus, eu fiz coisas terríveis no passado e agora eu não tenho o que fazer. Mas a gente tem o que fazer. Nós precisamos desmistificar esse determinismo, né? Claro que os nossos equívocos ficam registrados, nós sabemos disso, né? O perispírito, ele representa para nós esse grande banco de dados. Mas é em nosso benefício, né, Débora? Sim. Agora,
como que nós vamos lidar com isso? Nós estamos vendo a questão genética. De todos os genes que temos, uma pequena parte deles se expressa. Eles estão lá, não é? Correspondendo muitas vezes às questões que trazemos no perispírito. Mas daí a isso se tornar um adoecimento, vai um longo caminho. Nós precisamos reparar os nossos equívocos. Sim, na obra O Céu e o Inferno, Kardec nos diz, não é? É preciso o arrependimento, a expiação e a reparação. Mas como faremos essa reparação? Eu posso, por exemplo, renascer trazendo no meu genótipo material, não é? A expressão do meu genótipo perispirítico. Agora, vai depender do que eu fizer, né? Da minha vida, das minhas escolhas. Dos pensamentos, das emoções. Das emoções. Isso se transformar ou não numa doença. Por exemplo. Lembrando, eu só queria... Sim. Estou lembrando da professora, né? Que ela, no caso, se ela levar um caminho que vai coletivamente conduzir de uma conduta equilibrada, né? Vai impactar outras pessoas positivamente. Pessoas positivamente. A doença que ela tá no perispírito, né? Que vai ficar no perispírito, sim, né? Então, ela vai se desfazer. Né? Não vai se manifestar. Não vai se manifestar. E pode curar, né? De continuidade, porque a maledicência fez com que houvesse uma solução de continuidade no perispírito. Nessa região, não é? Ela malbaratou o valor da palavra que poderia ter sido usado para o bem, ela usou para caluniar, para maldizer. Essa atitude imprime no perispírito uma fragilidade, que ela obviamente trará em próximas encarnações. Agora, essa fragilidade se transformará em adoecimento ou não, aí dependerá, é a epigenética, né? É o epigenoma, dependerá do estilo de vida, do que ela escolher, né? Ela poderá reparar, por exemplo, com o uso adequado da palavra, né? Dando aulas, encaminhando crianças e jovens, palestrando, trabalhando em prol do soerguimento de pessoas que passam por graves dores. E aquilo, talvez, que poderia se transformar num câncer de laringe ou num grave comprometimento, pode trazer aborrecimentos para ela, como inflamação na garganta. Inflamações, exatamente, amigdalite, repetição, né? Ou às vezes aquela fragilidade com o clima. Pronto. Por quê? Porque ela escolheu a vontade, mais uma vez, né, de Denis. Ela utilizou da sua vontade como potência para reparar pelo bem aquilo que ontem ela plantou em forma de espinho. É Pedro nos dizendo, né, que o amor cobre a multidão de pecados. Agora, é interessante também, a gente está falando que ela já tinha no perispírito por uma má conduta, vou chamar assim, má conduta equivocada do passado. Mas no presente, hoje, nós encarnados, nós também ainda estamos no processo de comportamentos equivocados, comprometermos o nosso perispírito atual para vir numa próxima encarnação. Porque às vezes a gente é muito prático, então já vem do passado e agora eu só tenho que ver a consequência. Mas eu também estou agindo ou a favor ou contra as minhas próximas encarnações, né? Então, eu só queria completar da Miriam. Estou lembrando aqui as aflições atuais, né? Porque às vezes... Causas atuais. Causas atuais. Das né? aflições. Das aflições. Então, às vezes, a gente busca atrapalhar o nosso corpo e vai para o perispírito, fica, né, aqui mesmo, através
né, de fumar, uso de drogas, de álcool. Está comprometendo o Tá perispírito. comprometendo, Para a né? próxima. Para Abuso cá de e para a droga, próxima. abuso de Exato. drogas lícitas, Lícitas, farmacêuticas, né? Exatamente. Lícitas e Exato. ilícitas, né? Então, o conhecimento, ele precisa ser um elemento de transformação. Sim. Porque se eu tenho acesso a todo esse conhecimento que a doutrina espírita me oferece e não me utilizo disso para me transformar, de que isso está valendo na minha vida, né? Uhum. Então, a gente precisa parar e fazer essas reflexões que vocês bem trouxeram, né? A minha conduta de hoje é uma conduta lesiva, né, ao espírito que sou e ao perispírito que porto, né? Que tipo de construções eu tenho trazido, não é? Então, quando a gente começa a entender melhor toda essa dinâmica, nós vamos pouco a pouco transformando o nosso viver, né? As nossas atitudes, as nossas vibrações, os nossos pensamentos. Lembrando que no caso dessa professora, que é uma história bem interessante, a misericórdia divina é tão grande que permite, porque o nosso perispírito deve estar bem comprometido. Só que a gente não vem com tudo, com toda aquela carga que a gente teria que resolver, que apresentar naquele perispírito. Então, esse exemplo é interessante porque a espiritualidade atua para segurar aquelas impressões, né, aquela genética, para que a gente possa avançar. Porque se a gente ficar só no compromisso, naquilo que a gente fez, Exatamente. a gente não vai avançar, a gente vai estar aqui paralisado, cuidando de doença, né, Débora? Porque Deus é bom, né? Deus é um Pai amoroso e bom. Não quer a morte do pecador, mas do pecado. Não é assim que diz a Bíblia, né? Então, ele nos oferece condições de repararmos aos pouquinhos, né? Aos poucos e escolhermos como vamos reparar, não é? Tanto é que as religiões, em geral, têm como referência a Bíblia, outros livros que estão lá, as leis para que a gente possa seguir o melhor caminho. Viver melhor. As leis estão na nossa consciência. Exato. Estão na nossa consciência. Da religião. Independente. Mas que aquelas pessoas que estão ligadas tem lá, né? Tem um roteiro, né, Thelma? Roteiro, caminho. Tem roteiro. E é importante. íncito em nós. Sim. Basta que a gente desenvolva essa capacidade de nos sondar. E é Não é? interessante que não necessariamente a gente tem que estar atrelado a uma instituição religiosa. Essa Absolutamente. consciência das leis divinas Sim. fazem parte da nossa alma, vou dizer assim, né? Onde estão inscritas as leis de Deus? É só Na a nossa gente consciência. agir, né, conforme a consciência reta. As informações de como estão aí. A sociedade nos leva para caminhos, né, muito tortuosos, mas de alguma forma a lei divina traz a gente de volta. Você está né? falando uma palavra importante, responsabilidade, né? Responsabilidade. Porque assim, às vezes a gente... Porque assim, o espírito, algumas pessoas, até dentro da doutrina, estão ligadas a normas que transcendem. Mas, assim, às vezes a pessoa é católica, então ela pega o texto, pega um copo d'água, e ali ela emana energia para aquela água ela entregar para o filho, Sem dúvida. para o pai, para o marido. Sim. Aí a pessoa que é evangélica, pega a água, pega a Bíblia, e vai ler, né, um salmo, Salmo 23, uma coisa assim, e se imbuir, né, seja na doutrinação dos espíritos superiores, no evangélico, né, é o Espírito Santo, e na Igreja Católica são os santos que a gente sempre nos acompanha, né? Então, assim, a gente vai buscando até chegar um nível
que vai transcender tudo isso. Thelma, mas a gente já está estourando o A gente horário, é, mas é muito rápido. Mas, às vezes, a pessoa não tem qualquer vínculo religioso, mas a magnetizar poder. essa água, né, o poder do cuidado, qualquer um é capaz de fazer, porque nós também somos amor, somos criados por um Deus de amor. Sim. Então, essa energia de amor é que vai fazer tudo isso. Não necessariamente isso acontecerá se eu estarei atrelado a uma instituição. Eu acho isso tão verdade. fantástico, essa liberdade de que você possa exercer o amor da forma que melhor lhe convém, né? É verdade. Tratando bem uma pessoa. Sim, claro, exatamente. Né? Respeitando todo mundo. São pequenas atitudes que a gente vai construindo no dia a dia, tendo gratidão, né? O pensamento da gratidão é Exato. muito Sim. curativo, Sim. né? Sim. E esse tipo de pensamento positivo, Aquele esperança, medicamento que você fé, for tomar, Sim. você vai tomar um medicamento, né? Isso, Então, acredita importante. nele, né? você acreditar, Isso nossa, é importante. esse medicamento É. vai, né? Que o poder superior, que essa minha energia que está comigo, né? Possa atuar e eu tomar e fazer o efeito em mim. Exato. Isso é Né? tão importante, Thelma, e eu percebo que nós estamos, no presente momento, nós estamos alimentando a energia do medo. Eu vejo muitas pessoas satelizando em volta da possibilidade de estarem doentes. Então, eu recebo muitas pessoas até no consultório, eu acho que eu estou com tal diagnóstico, e você vai examinar, a pessoa está bem. Eu acho que nós estamos esquecendo disso tudo que vocês disseram, de que nós somos seres, não é, divinos, que nós somos criados por Deus com a predestinação de sermos um dia bem-aventurados. Então, que a gente não se vincule à energia do medo, do derrotismo, da doença, vou adoecer, sim, nós vamos morrer. Biologicamente vamos morrer, mas estamos caminhando para onde, não é? Então, que a gente vá aos poucos trabalhando em nós a ideia da plenitude, a ideia do caminho da cura real, que é a cura espiritual. Mesmo que eventualmente os adoecimentos físicos cheguem até nós, que a gente os receba com toda a consciência de que se vieram e não temos como modificar, estamos fazendo tudo ao nosso alcance, mas ali estão, que por alguma razão chegaram e que têm o objetivo maior de nos favorecer a cura do perispírito e, em última instância, do espírito. E que a gente se desvincule do universo da doença, a doença como punição, eu vou adoecer, eu vou... Não, né? Que a gente desenvolva em nós o hábito de pensarmos que nós somos saudáveis. Nós, espíritos, somos divinos e saudáveis. A doença que nos acomete, ela é apenas um ponto passageiro na trajetória imortal do espírito. Vamos trabalhar, vamos lutar, usar tudo que estiver ao nosso alcance para minimizar, mas lembrando sempre que nós somos espíritos, somos saudáveis, mesmo que temporariamente ainda tenhamos que trabalhar com as nossas impressões perispiríticas, com os nossos pontos de vulnerabilidade perispiríticos, que representam os equívocos, a ignorância do passado. Mas caminhamos para tempos melhores, não é? Caminhamos para essa nossa essência que é o amor. E quando verdadeiramente aprendermos a amar, teremos atingido o estado da cura real.
A completa harmonia da alma. Esses somos nós, seres que foram criados para um dia expressar o amor pleno, a completa harmonia da alma. Então, por que ficarmos atrelados a um ponto passageiro da nossa trajetória? As doenças físicas, o que vamos fazer com elas? Elas ainda nos assustam, mas Não é? infelizmente o tempo acabou. Ai, que pena, né? Débora, com essa mensagem linda, a gente vai se despedir de você. Vamos agradecer sua presença mais uma Eu vez. que agradeço, Ana. Débora, nossa colaboradora, Miriam e Thelma também, e a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é muita informação. A gente tem outros programas com a Débora, é só procurar na nossa playlist. Inscrevam-se na TV Comunhão, assistam Papo Espírita. Nós estamos no ar todas as quintas, 18h45. Esperamos vocês na próxima semana. Até lá. Muito bem.